Realpolitik tem o apoio da AIMAP, a metalomecânica responsável por 24 mil milhões de euros de exportações. Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre a política e a atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E nós hoje vamos falar sobre as mudanças na publicitação da identidade de todos os que fazem doações a partidos e sobre o impasse na reforma das leis laborais. Mas antes, Sérgio, temos mesmo de conversar sobre o que se passa no Irão, porque está sempre a mudar. As negociações não estão a dar em nada. Os 15 dias de cessar-fogo terminavam hoje e depois de ter jurado que não ia prolongar as tréguas sem haver um acordo, Trump anunciou ontem que afinal prolonga mesmo o cessar-fogo, desta vez sem prazo. E isto quer dizer que entramos num pântano. E como é que sai de um pântano, Sérgio? Eu acho que a situação é muito pior do que um pântano. Porque nós entramos numa... Quer dizer, do pântano podes sempre extrair-te, não é? Da situação criada pelos Estados Unidos e por Israel, não vejo como é que o mundo se vai conseguir extrair. E nós estamos a assistir a transição para um mundo completamente diferente daquele que conhecíamos e a que nos habituámos. Todas as nossas ideias formadas sobre o funcionamento do mundo, o sistema de regras, a correlação de forças, as responsabilidades de uns e de outros, tudo isso está em crise e a situação vai resolver-se, mas não se regressaremos ao chamado status quo ante, ou seja, não voltaremos à situação que tínhamos, não é? Esta guerra resulta de um problema maior, que está na origem de todos os problemas do Médio Oriente, que é a subordinação da política externa americana às prioridades israelitas, portanto, a Israel, e o mundo todo está a sofrer e vai sofrer mais com a situação que estamos a viver. Convém, talvez, recapitular o que aconteceu desde o último cessar-fogo, não é verdade? Alcançou-se um cessar-fogo precário. Imagino que para os iranianos o cessar-fogo tenha sempre um valor relativo, uma vez que já 2 vezes foram atacados durante processos negociais. Mas em todo caso alcançou-se um cessar-fogo, foi um êxito, foi um sinal de responsabilidade por parte de todos os envolvidos. Israel bombardeou Beirute com o objetivo de sabotar o cessar-fogo e sabotou. O ponto era que a questão do Líbano não estaria no acordo. Mas isso é falso, podemos continuar a dizer falsidades, mas isso é falso. O mediador paquistanês esclareceu, é para isso que ele está lá, é o mediador paquistanês, estava a fazer parte do acordo. Israel conduz uma política externa que pretende a destruição do Irão. Portanto, pretende que o Irão se transforme num Estado falhado ou num Estado destruído pela guerra civil, à semelhança do que aconteceu com a Síria e com o Líbano nos anos 80. Portanto, pretende criar devastação nos Estados à sua volta. E considera que isso é uma condição para a sua própria segurança e expansão. Ou um novo regime, totalmente diferente, não é? Sim, alternativo. O que não faltam são sinais de um novo regime a despontar no Irão. Não é? Não há, precisamente. Não, pois claro que não há. Mas quer dizer, o Irão não está condenado a ter este regime teocrático para sempre. Sim, não o tinha antes, a única de 1979. Coisa que o Irão tem estado condenado portanto, é ter a sua política determinada por potências estrangeiras, primeiro a Inglaterra, depois os Estados Unidos e agora até Israel pretende comandar a política do Irão. Quer dizer, o Irão é um país de civilização, como a China, como a Índia, como a Turquia, nunca foi uma colónia. Não é um país que se vai render. Não se vai render nunca. Vai combater até a sua aniquilação, que é provavelmente impossível. E, portanto, aliás... Bom, portanto, bombardeado de Beirute, o Irão restabeleceu o fecho do Estreito de Hormuz,
Trump ordenou a Israel que interrompesse os bombardeamentos do Líbano, o que vai acontecer. O Irão abriu o Estreito de Hormuz e Trump iniciou o seu próprio bloqueio. O Irão voltou a fechar o Estreito de Hormuz e hoje ficamos a saber que Israel já está novamente a bombardear o Líbano. Portanto, é neste lindo ambiente promissor que as duas delegações vão reunir agora em Islamabad. Nem sabe quando, na realidade. Estamos agora à espera de tentar perceber. Eu acho que há duas ou três coisas que nós podemos partir do princípio que podem fazer parte do horizonte próximo. O agravamento e a escalada, respondendo aos desejos de Israel. A escalada da guerra no Médio Oriente significa o quê? Significa o Irão manter fechado o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos atacarem o Irão de uma maneira ou de outra, o Irão destruírem as infraestruturas petrolíferas do Irão, já destruíram escolas, hospitais, agora estão a ponderar destruir pontes e centrais elétricas, portanto, tecnicamente são crimes de guerra, portanto, é a destruição do país integral das condições de sobrevivência da sua população. O Irão destruirá a produção petrolífera e as instalações de refinarias, extração, tudo dos países do Golfo. Tem tecnologia para o fazer. Vai atacar as estações de dessalinização, tornando inviável a vida naquelas paragens. E, portanto, o que nós temos diante de nós é um cenário de devastação geral. Os Estados Unidos, provavelmente, se não fossem as guinadas totalmente imprevisíveis e incompreensíveis do Presidente Trump, faz coisas que não se consegue perceber qual é a sua finalidade, objetivo ou propósito, não é? Parece uma personalidade narcísica que necessita da humilhação regular de quem lhe faz frente, mais do que alcançar qualquer objetivo estratégico, uma qualquer finalidade nobre e útil. E, portanto, a disrupção nos mercados energéticos vai ser catastrófica, sobretudo para a Ásia e para a Europa. E depois da destruição do Médio Oriente, nós nem sabemos de onde virão os capitais, se eles existem, e se estão interessados em voltar a investir naquela geografia. Uhum. Por outro lado, o Irão tem hoje mais incentivos do que nunca para procurar um armamento nuclear, uma vez que já aprendeu duramente à sua custa que a única forma de não ser agredido é ter capacidade dissuasiva. As armas nucleares são armas que não servem para ser usadas. Há quem lhe chama armas políticas. Uhum. São armas para dissuadir uma agressão. Portanto, quem as tem não vai usá-las, mas também não vai ser vítima de nenhuma agressão. E, portanto, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, o Irão vai reconstruir-se como a maior potência regional do Golfo. Porque é o que não precisa de água, tem estações de salinização, mas é um país muito mais rico que os países circundantes, e dificilmente colaborará num processo de paz que não envolva o levantamento das sanções que castigam o país há décadas, não é? E que o impedem de ser o país que naturalmente o Irão aspira a ser. Uhum. Portanto, o regime dos ayatollahs é um regime sinistro, mas esse é um problema que tem que ser resolvido pelos iranianos. Não existe a possibilidade de o resolver a partir de fora. Senão já tinha sido resolvido, como os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, tem posto e deposto governos em todo o mundo de acordo com as suas conveniências. Uhum. E, portanto, só há cenários assustadores à nossa frente. Deixa-me só dar dois pontos de vista diferentes. Espero que sejam otimistas. Antes de ir para a concordância, mas para a edificação de quem nos ouve, acho que é bom ter pontos de vista diferentes. Sim, não há dúvida de que Israel quer contribuir para pelo menos uma mudança de regime em Israel, no Irão, e que isso tem na sua base uma ingerência
nos assuntos internos iranianos, não é? Eu queria só lembrar que o Irão não é propriamente um anjo transformado que desceu à terra e que está ali a viver naquela zona. Uma das bases que guia o atual regime iraniano é a destruição do Estado de Israel. Portanto, que é exatamente o objetivo de Israel em relação ao Irão. Não, a simetria total. Pronto, eu diria que também era importante remover o regime israelita. O meu ponto é que foi o Irão que em 1979 decidiu que um dos grandes objetivos do novo Estado, na sequência da Revolução de Khomeini, era destruir o Estado de Israel e tem trabalhado para isso, não é? Não é apenas uma proclamação, tem trabalhado para isso. Nomeadamente, tem trabalhado para isso, e é que vem o segundo ponto de vista alternativo ao teu, no Líbano, através do Hezbollah, não é? O Líbano é um território, nem lhe chamam um país, acho que nem sequer tem condições. Não, é um país, o Líbano é um país. Propriamente para que nós lhe chamemos um país. Enfim, é um país em que tem um governo que não controla o seu território. Uma parte do seu território. É um país que tem um regime político pluralista, onde há liberdade de imprensa, mas a nós convém-nos sempre dizer que Israel é um esplendor democrático e que tudo à volta são autocracias ferozes. Mas onde o governo não controla uma força militar que opera a partir do seu interior, que é o Hezbollah. Enfim, os nossos ouvintes sabem disso, mas o Líbano fica no norte de Israel, a norte de Israel, e no sul do Líbano está o Hezbollah constantemente a enviar, a bombardear território israelita. E já foi várias vezes, obviamente, dito ao governo do Líbano que tinha que controlar o seu território, tinha que impedir que o Hezbollah atacasse Israel incessantemente durante décadas. É impossível, o Hezbollah não é um movimento, é praticamente um povo armado, uma parte do país. Certo, mas é aí que eu estou a querer chegar. E Israel não quer desarmar o Hezbollah, quer conquistar o Líbano. E como o governo libanês, ao longo de anos e anos e anos, não consegue controlar o seu território e não consegue desarmar o Hezbollah, qual é a alternativa a Israel tentar fazer aquilo que o governo libanês não faz? Depois tu podes contestar a forma... Não estou a contestar nada. Como isso é feito. O exército israelita não se está a portar como uma potência que pretende desarmar ou destruir um movimento. Está a destruir infraestrutura, está a arrasar casas, está a arrasar igrejas, está a arrasar mesquitas, está a arrasar residências, está a arrasar tudo, está a tentar fazer ao sul do Líbano, o que fez em Gaza. Quer dizer, há nomes para estas políticas. Não indo ao detalhe disso, o Hezbollah comporta-se no sul do Líbano como o Hamas se comportava em Gaza, que é colocando armamento e infraestruturas militares em hospitais, em igrejas, em zonas residenciais. É assim que funcionam os movimentos. Portanto, tu não acreditas que Israel queira colonizar, primeiro ocupar, construir postos militares, os bons, porque são israelitas, e depois colonizar com judeus? Isso para ti parece tudo irrealista, tudo fantasias. Acho que Israel tem tido uma enorme paciência para que se resolva, para que qualquer governo libanês resolva o que se passa ali, e a verdade é que não resolvem. Não resolvem. Eu não sei qual é a solução. Imagino que para os israelitas seja insustentável continuar a levar com bombas vindas do sul do Líbano até ao fim da vida. Pronto, tem que aprender a viver. Então, melhor é conquistar o Líbano, talvez, e depois prosseguir o caos na Síria, por fim enfrentar a Turquia. Mas Israel vai continuando a construir a paz, limpando etnicamente o mundo. Não deixa de ser uma estratégia. Estou aberto a outras soluções para o problema, sem dúvida. Mas agora vou concordar com a questão de Trump, que de facto está... Ontem tivemos mais uma demonstração daquele acrónimo do TACO, não é? Trump always chickens out. O Trump acobarda-se sempre, não é? Mais uma vez ele acobardou-se. Ainda bem que se acobardou, não é por isso, porque se a alternativa era destruir uma civilização, ainda bem que se acobardou. Mas realmente é preocupante, como tu dizias, que mundo é que vai sair disto, porque o mais provável é que a mensagem que saia deste conflito é o de que os Estados Unidos não conseguem ganhar uma guerra. Ou seja, mesmo que consigam militarmente provocar estragos num determinado país, não conseguem ganhar uma guerra. Na Venezuela o que aconteceu foi que Delcy Rodrigues achou que era melhor para ela ceder às imposições americanas, mas na realidade
Se calhar, se o regime venezuelano tivesse decidido resistir, se calhar tínhamos lá um pântano semelhante. E por isso, Trump disse que a NATO é um tigre de papel, mas o que vai sair, parece-me a mim, do final de tudo isto, é que o mundo vai concluir que os Estados Unidos é que são um tigre de papel. Os Estados Unidos não são um tigre de papel. São, de longe, as forças armadas mais poderosas do planeta. A guerra é que mudou. A guerra mudou e hoje potências mais fracas têm uma capacidade, sobretudo em determinados contextos geográficos, têm um poder de dissuasão enorme em virtude dos danos que podem causar e que são impossíveis de prevenir. Portanto, digamos que a correlação de forças é infinitamente favorável aos Estados Unidos. A questão é que o Irão tem uma capacidade de aguentar dor. O Irão sofre desde a Revolução. Sofre por causa do regime tirânico dos ayatollahs, sofre por causa das sanções que atingem terrivelmente a economia do país. É um país habituado à dor, é um país que, como é costume, e isto é da experiência histórica, quando se pretende fazer milagres com bombardeamentos, não se consegue, os milagres não ocorrem. É uma reação nacionalista, como é evidente. Alguém imagina que um governo democrático no Irão, que aparecesse agora miraculosamente, fosse um governo amigo dos Estados Unidos, depois do que os Estados Unidos fizeram às escolas, às universidades, aos hospitais? Isso é impossível. Não haverá amigos para os Estados Unidos no Irão. Não haverá. E, portanto, os Estados Unidos vão perder influência na região. Sim, se não houver Estados Unidos, não há outro ayatollah, se não houver Estados Unidos, mesmo que não seja um ayatollah, nem que seja, imagina um regime militar. Não, certo. É um regime militar que será inimigo dos Estados Unidos. Isso quer dizer, quando se faz a um país o que os Estados Unidos fizeram ao Irão, não há possibilidade. O povo não consentirá. Agora, tens 10 segundos. Se os Estados Unidos retirarem da região, apesar de tudo, bem ou mal, antes de chegar a era Trump e dos desmandos e loucuras, era um fator de estabilidade. Se os Estados Unidos retiram da região, até porque os seus aliados do Golfo já perceberam que os Estados Unidos não os conseguem proteger do Irão, quem é que vai regular aquela região se os Estados Unidos retirarem? Muito bem. Sérgio, temos só que parar mesmo para intervalo e já voltamos. Vamos ver sobre o que é que vamos falar a seguir. Se continuamos nisto, vamos para outro tema. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai se apaixonar por ti? Episódio 3. Desta vez, é amor. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, vamos voltar aqui para a Santa Terrinha. Esta semana falou-se muito sobre as mudanças na publicitação dos financiamentos partidários. Portanto, vou tentar resumir isto num instante. O Chega, o Bloco e o PCP levantaram dúvidas junto da entidade das contas, dizendo que se as identidades das pessoas que fazem donativos fossem públicas, como exige a lei, isso levaria a uma violação do RGPD, que protege os dados pessoais. A entidade pediu um parecer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e a CADA entendeu que, de facto, a partir de agora, as pessoas em geral, os jornalistas, deixam de ter acesso às identidades dos doadores, que apenas serão conhecidas pela entidade das contas, sendo que esta entidade já avisou várias vezes que não tem meios para escrutinar nada. Portanto,
E mesmo que tivesse, qual era o interesse dessa entidade de conhecer os doadores? Pronto. Então, mas diz lá, como é que olhas para isto tudo? Deve ser público o nome das pessoas que fazem doações, financiamentos aos partidos ou não? Parece-me uma questão de higiene democrática, como é evidente. Os doadores de partidos têm que ser públicos. Parece-me algo que não fará discussão. Não sei se tem que estar aberto ao escrutínio geral, toda a gente ir lá ao site ver o nome dos doadores, ou se tem que ir ao Tribunal Constitucional, a uma entidade qualquer, como os jornalistas regularmente fazem. Não sei qual é a modalidade. Isso. Agora, como é evidente, tem que haver transparência, pois corremos o risco dos partidos serem comprados pelos interesses económicos, e nós não queremos nós assistimos ao que está a acontecer no mundo, quanto as democracias hoje não são assim, umas fachadas que têm por detrás um poder real, não democrático, ou oligárquico, ou plutocrático, ou o que for, e que controla e compra partidos. Portanto, em Portugal é difícil, porque os donativos têm que ser individuais, mas quer dizer, nada como a transparência. Certo, os doativos de empresas, propriamente ditos, são proibidos. Mas nós já tivemos casos que foram revelados na imprensa de empresários ou acionistas de bancos, de grandes bancos, há o caso do BES, não é? Que, em nome individual, claro, financiavam partidos. Pronto, e não há problema nenhum em financiar os partidos. A vida democrática tem que ser paga e, portanto, os partidos não têm que depender só das subvenções públicas. E, portanto, acho muito bem que as pessoas... é um contributo cívico financiarem os partidos em que confiam. Agora, é indispensável, por uma questão de salubridade do ambiente democrático, que saibamos que pessoas são essas, que é para, quando avaliamos a ação dos partidos, no aparelho de Estado e nas autarquias, compreendamos se existe uma correlação entre decisões e doadores. Senão queremos evoluir para um sistema como existe noutros países, que causa justificada a apreensão e que não vale a pena nomear, não queremos. Portanto... E diz-me uma coisa, o argumento foi usado pelo Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, há dias, em que ele dizia que, enfim, as pessoas que fazem doações a partidos, se essa doação for conhecida pelos patrões, podem vir a ter problemas no local de trabalho. Isto, de alguma forma... Ficas sensível a este argumento? Ou não, porque se uma pessoa for perseguida no local de trabalho por razões políticas, tem que existir uma resposta do sistema e a resposta tem que cair em cima dos patrões, como é evidente. Não podem perseguir por razões políticas os trabalhadores. É evidente que o sistema tem que ter e tem os mecanismos para reagir a isso. Só a ideia de se achar que os patrões perseguem os trabalhadores, quer dizer, então, um patrão tem um trabalhador que pretende doar, por exemplo, fazer um donativo, imagino, só ao Partido Comunista. Vai perseguir o trabalhador por Partido Comunista. Se calhar esse mundo ainda existe, mas quer dizer, é um mundo horrível que, certo. Em princípio, já ninguém se dedica a perseguir ninguém por causa das suas opiniões políticas, mas os patrões que pretendem o quê? Que os trabalhadores votem de acordo com as instruções deles? É esse o mundo em que vive o Presidente da Câmara do Porto? Não percebo bem. Sim, o mais inquietante para mim nesta discussão, apesar de tudo isto ter sido, enfim, ter começado com pedidos de esclarecimento do Chega, do Bloco e do PCP, aquilo que me tem deixado mais inquieto é a posição do PSD. Porque o PSD é o único partido que está a construir uma teoria geral de suporte a um menor escrutínio. O Hugo Soares também deu uma entrevista ao Expresso, enfim, em que falava por alto das medidas de transparência dos últimos anos. Pedro Duarte apresentou esta argumentação, não é só esta argumentação, enfim, também tudo começava com, no fundo ele dizia, enfim, eu vou dizer isto, estou a ir contra uma vaga populista, portanto agora o populismo dá para tudo, não é? Pois claro, os jornalistas, ele também disse que os jornalistas gostam de ter informação fácil e barata, mas fácil e barata, se há coisa que não é fácil é ir ver bases de dados,
para perceber que ligações é que pode haver entre alguém que financia um partido e que possa ter obtido algum tipo de favor ou alguma suspeita de favor na sequência desse financiamento. Mas, enfim, parece-me que o PSD, o Chega, coloca-se naquela posição em que o PCP se colocou durante muito tempo, ou seja, o Chega insinua que os seus apoiantes são perseguidos por apoiarem ou financiarem o Chega, um bocadinho como se fosse o novo mártir da democracia, é o Chega. Portanto, coloca-se nessa posição, mas mesmo assim não cria esta teoria geral de suporte a menor transparência, a menor escrutínio. Aliás, tem havido, no caso também da empresa da família do Primeiro-Ministro, também houve uma resistência até ao limite para divulgar informação. Fico um bocadinho preocupado que o PSD, que o entendimento genérico no PSD seja o de que eles estão a combater esta vaga populista dos jornalistas que querem escarafunchar a vida das pessoas, e neste caso, felizmente, o Partido Socialista, honrando a sua tradição, parece que vai apresentar uma iniciativa legislativa para que fique claríssimo, que diga a Comissão dos Dados o que disser, que a identidade dos financiadores deve ser pública. Miguel, eu concordo com a posição do Partido Socialista, que é aquela que eu acabei de descrever e subscrever, mas o PSD quer combater a devassa populista, a onda populista em torno da transparência. E eu acho que realmente a transparência, em alguns aspectos, o bem, o valor da transparência, tem esmagado outros valores. Uma certa direito à privacidade, há aspectos em que eu acho que aquilo que eles chamam de vaga populista pode ser contrariada como benefício para o sistema. Porque há muita gente que não está para aturar a devassa em que se tornou... no que trocou titulares de cargos públicos e não sei o quê. Tens falado disso tudo. Eu estou farto de falar disso, porque vejo o sistema aí nas ruas da amargura e começo a interrogar-me quais são os fatores que convergem para esse triste resultado. Agora, o problema é que o PSD está a atacar o problema, está a usar os argumentos certos no sítio errado, porque o financiamento dos partidos há questões difíceis e há questões simples. E depois há esta, que nem sequer deve ser uma questão. É evidente que é preciso saber quem é que financia os partidos, para avaliarmos as decisões dos partidos, as posições públicas que assumem, as decisões que tomam quando estão no poder, tendo em consideração aqueles que contribuem para o seu financiamento, para impedir que os partidos deixem de ser instrumento dos cidadãos, dos militantes, enfim, de todos aqueles atores democráticos, e se transformem em tentáculos do poder económico, Pronto, esta é uma coisa evidente. Agora, que viver nisto uma onda populista, eu não sei. Acho que é uma alucinação, não é uma onda, é uma alucinação. Pronto, uma alucinação. Olha. Estou a ver uma onda populista e não há lá nada. Não lembras daquelas... Os tsunamis do Algarve. Exato. Aquela onda gigante no Algarve, toda a gente a fugir. Isto é outra onda gigante. E era de facto, era ali um problema de alucinação coletiva. Olha... Estamos a chegar ao final de uma das fases da negociação do pacote laboral. Estamos a falar aqui na quarta-feira. Hoje à tarde o Presidente da República vai receber os parceiros sociais todos para falar sobre esse assunto e não só. Quinta-feira a UGT vai haver um voto no Secretariado Nacional para se saber se aprovam ou não. Enfim, os fumos que há por aí indicam que irá chumbar. Caso chumbe, enfim, não quero antecipar, mas caso chumbe, entramos numa nova fase que é a conversa no Parlamento. O PS já disse que não se vai meter nisso. E se for assim, então haverá uma conversa apenas com o Chega, não é? E com a iniciativa liberal. Tu estás a ver um caminho de saída para isto, ainda ou não? Bem, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que todos aqueles que insistiram na via do diálogo têm sido bem-sucedidos. Porque a verdade é que os progressos foram muito significativos. Portanto,
Estamos a poucos temas que ainda são objeto de divergência, mesmo uma data de dossiês, assuntos e questões já foram fechados. Portanto, valeu a pena. Valeu a pena o esforço. Eu realmente gostava que houvesse um acordo que fosse vantajoso para os trabalhadores, para as empresas e para a economia. Isso, para mim parece-me essencial, porque a UGT, na sua ótica, que é uma ótica importante e respeitável, que é a dos trabalhadores. Então, vamos só deixar o Sérgio espirrar um bocadinho. Bom, e eu acho que sou alérgico a este tema do pacote laboral. Mas na realidade, quer dizer, mas a UGT defende os interesses dos trabalhadores, que são interesses particularistas. O patronato defende interesses que são interesses particularistas, são interesses do patronato. Eu gostava que saísse daqui um compromisso que pudesse servir equilibradamente dos interesses da sociedade, do crescimento económico, do aumento da produtividade, que tem um desempenho deprimente no nosso país, e espero que as partes envolvidas tenham consciência que se o governo for empurrado para um acordo no Parlamento com o Chega e com a Iniciativa Liberal, o pacote que vai ser aprovado vai ser muito pior do que o pacote que estava próximo de ser objeto de acordo com os sindicatos. Porque a maioria política que se vai formar no Parlamento, porque o Chega não vai dizer assim, ai que maravilha, esse acordo com o GT estava espetacular, vamos lá assinar já isto. Não, vai dizer, vai desvirtuar completamente o acordo com o GT, vai fazer as suas próprias exigências e o que chegar ao Parlamento não será o acordo negociado com o GT. Será um acordo negociado com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Que em matéria económica, o Chega se lhe dá para o liberalismo, diz mata, a Iniciativa Liberal diz esfola. Se o Chega lhe dá para o... Olha, lá vem outra vez a onda. Da onda populista. Agora é que está a vir. Agora a verdadeira onda populista. Se lhe dá para a onda populista, pronto, volta ao lado do Partido Comunista quanto a qualquer alteração. Portanto, a situação é imprevisível. Agora, em ordem a obter um acordo com o Chega, o Governo vai ter que fazer cedências. Que são, com certeza, que serão um pesadelo para os trabalhadores e para as centrais sindicais. E, portanto, eu julgo que é da conveniência de todos garantir que o melhor acordo possível seja obtido em sede de concertação social. E depois ainda assim vai ser preciso ver se ele passa no Parlamento. Aí julgo que o Partido Socialista, se houver acordo na concertação social, ajuda e viabiliza o pacote. Mas sendo... julgo eu, não? Partindo do princípio vai fazer. que aquilo que tu estás a dizer é correto, porque é que ou eu tenho a sensação de que a UGT não quer de maneira nenhuma um acordo? Quais são as... Não, eu acho que o UGT não é essa a posição do UGT. O UGT não quer de maneira nenhuma um acordo. O UGT discorda de pontos do acordo, como disse o direito. Não é? Agora dizer que não quer de maneira nenhuma um acordo, acho que há outra central sindical que se encaixa melhor nessa descrição. Sim, mas tu achas que tudo o que tem havido até agora são táticas negociais para tentar forçar... Não são táticas negociais, são divergências e tentativa de... Por exemplo, a direita fala muito das transformações da legislação laboral na Dinamarca feitas por um governo socialista. Mas, quer dizer, quando falamos de Dinamarca, estamos a falar de um modelo que na altura que ficou designado como flexi-segurança, não é? De maior flexibilidade laboral, aquilo que nós chamaríamos precariedade, mas uma precariedade acompanhada com uma proteção que os trabalhadores têm. Ou seja, os trabalhadores não vivem com terror a possibilidade de serem despedidos ou dispensados, porque sabem que o Estado está lá para os ajudar no seu processo de reintegração no mercado, que também deve ser mais fácil num país com uma economia mais dinâmica e com mais oportunidades do que a nossa, que é uma economia fundamentalmente parada com ganhos de produtividade marginais Esse é o ponto que o Governo devia estar a explicar e não consegue, não é? Ou seja, o Governo não consegue explicar que... Não consegue explicar e se calhar também não consegue oferecer nada. Porque nós não temos notícias nenhumas relevantes do lado fiscal, não é? Porque a grande glória de todos os governos é exibir superávites, nunca é baixar impostos. Então um discurso demagógico. Olha, gostas de... Vou outra vez invocar a famosa onda populista, não é? O Pedro Duarte já se está a brigar. Qual é a glória de qualquer ministro das Finanças?
A glória é até manter as contas equilibradas, sempre com um superávit, que aliás cria-se uma expectativa negativa. Lá vamos nós, povo, vamos chegar com um ponto no negativo, com um déficit pequeno, mas tal. E depois de repente o superávit ainda é maior do que se esperava. Porque isto é glória, é a coroa de louros do Ministro das Finanças. Se aumentares o suficiente os impostos, vais ter um superávit. Não há dúvida. Quer dizer, mas cada vez o superávit, quer dizer, aí voltamos à antiga doutrina tão bem descrita por Montenegro. Os Estados estão melhores, os portugueses é que não. Pois isso é uma evidência que toda a gente vê, não é? E, portanto, quer dizer, agora, se as medidas em matéria laboral fossem acompanhadas de medidas de proteção das pessoas no desemprego, ou de baixas de impostos, dissessem assim, também aqui é uma contrapartida importante para o fator trabalho. O IRS vai descer a sério, não é estas descidas conta-gotas... Sim, que ninguém nota. Percentual. Sim, não é nada. Não são reformas. Duas bicas. A última grande transformação fiscal que o país sofreu foi a monstruosa subida de impostos de Vítor Gaspar. Desde aí ficámos instalados na monstruosa subida de impostos e nunca mais nada se fez, não é? E, portanto, quer dizer, eu percebo que as centrais sindicais se sintam revoltadas com o facto de sempre que aparece alguma coisa que pode ser considerada uma reforma, é sempre lida como em detrimento do fator trabalho. É legítimo. Mas eu acho que a UGT está de boa fé, acho que a UGT quer um compromisso, não acho que a UGT queira o fracasso das negociações, acho que esse é o interesse da UGT e é o interesse dos trabalhadores, e não me admirava que o papel do Presidente da República fosse justamente tentar prevenir um cenário em que o acordo fosse obtido à direita no Parlamento, com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Se o Liberal que se pudesse partir à martelada todo o edifício de legislação laboral, e o Chega, que é imprevisível e nunca sabe que lado é que está inclinado. Pois, o Presidente da República, ao falar hoje com os parceiros sociais, de facto, está a entrar a meio do processo, porque só amanhã é que a UGT toma uma decisão final e, de alguma forma, acaba por se corresponsabilizar pelo resultado final. Enfim, não sei muito bem qual é o objetivo do Presidente da República com este encontro, mas coloca-se numa situação um bocadinho difícil, não é? Eu acho que é empurrar as partes para o compromisso. Eu acho que é isso que o Presidente está a tentar. Se ele conseguir isso, tem uma grande vitória, não é? Se de facto no final disto sair a UGT a aceitar um acordo, realmente aí o Presidente da República pode aparecer com alguma ascendência sobre o governo. Bem, estamos quase a saber o que é que vai sair daí. Eu sei que as pessoas que nos ouvem estão desejosas, não é? Nem dormem para saber o que é que vai acontecer e, portanto, para a semana já vamos saber o que é que aconteceu e voltamos na próxima quarta-feira em direto ao meio-dia, aqui na Rádio Observador e em podcast também, se preferirem ouvir em podcast, está um país livre. E Sérgio, vemos para a semana. Até para a semana.